só um minutinho. Demais vereadores. Primeiro, eu vou fazer a leitura aqui do parecer, que o parecer é técnico, né? E a emenda, se aprovada, passará a fazer parte integrante do projeto. Do parecer aqui da comissão, tanto sobre o projeto quanto sobre as emendas, tá? O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 16, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. De acordo com o previsto no caput do artigo 41 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir pareceres sobre assuntos de caráter financeiro. Conforme podemos observar no teor da presente propositura, a mesma visa instituir as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2026. Foram realizadas emendas pela Comissão de Finanças e Orçamento, as quais integram o presente parecer. É importante ainda salientar que é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal cuidar do município mediante as formas estabelecidas em lei, ficando adstrito à sua condição orçamentária e financeira. Ressaltamos ainda que, conforme estabelece o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Orizona, cabe privativamente ao Poder Executivo Municipal a iniciativa de projetos de leis da presente natureza, ficando vedado ao Poder Legislativo qualquer iniciativa de modificação / alteração que possa acarretar aumento de despesa em projetos de leis de autoria do Poder Executivo. Diante do exposto, considerando as justificativas contidas no presente processo legislativo que se refere ao projeto de lei número 16 e considerando que o presente projeto encontra-se de acordo com as formalidades legais, tendo em vista que obedece aos preceitos constitucionais, legais, gramaticais, lógicos e formais, a Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, manifestam pela sua aprovação. Plenário da Câmara, aos 18 dias do mês de junho de 2025. Então, esse parecer está aprovando tanto o projeto quanto as duas emendas. Parecer em discussão. Elisângela, só para entender, essa emenda é sobre a constitucionalidade ou é já aprovando a emenda? Não. Foi votado primeiro o parecer da Comissão de Constituição sobre todo o projeto, né? Certo. E aí agora o parecer da Comissão de Finanças sobre o projeto e sobre as emendas, aprovando. Então só parecer, por está enquanto. em discussão a respeito das emendas, né? Não, só parecer. Só parecer. Em votação. Aprovado. Não votos. Elisângela. Certo, agora sim, vereador Ulisses e demais vereadores, são as emendas. A primeira emenda vou fazer a leitura aqui. Trata-se de emenda substitutiva ao projeto de lei número 16 para alterar o artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 35% do total da despesa fixada na própria lei, utilizando como recurso a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. Plenário da Câmara, aos 10 de junho de 2025. Então, está alterando aqui, eu não sei quanto que é o valor total. 60%, então está reduzindo para 35%. Então, só esclarecendo que, se aprovada, ela fará parte integrante do projeto de lei. Em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, cumprimentar quem está presente aqui no plenário, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais. E, como líder de bancada, eu aconselho a bancada que não votemos a favor da emenda, uma vez que 60% eu vejo que já é um valor correspondente e característico do projeto de lei. Agora, baixar a 35% eu vejo viável para a prefeitura. Eu vejo como
a prefeitura, às vezes, pode até deixar atrasar algumas ações por falta de suplementação. E sempre vai estar solicitando a Câmara. Fizemos isso no passado, aí, nós vimos que realmente houve complicações. Então, como líder de bancada, eu sou favorável que continue da forma como está no projeto, os 60%. Vereador Ulisses. Boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, eu vejo com bastante preocupação essa emenda, porque teve um ano que nós entramos em consenso, as duas bancadas aqui, para aprovar uma emenda dessa natureza, e acabou que essa emenda aprovada, de acordo com o secretário de Finanças à época, o Birajara, acabou por trazer algumas consequências. Sobrou, naquele ano, dinheiro nos cofres públicos da prefeitura, e a prefeitura não teve como gastar por conta dessa redução que a gente teria aprovado. Então, eu vejo uma emenda que abaixa de 60% para 35%, essa suplementação com bastante cautela. Então, realmente, seguindo a orientação aqui do nosso líder de bancada, eu também vou votar contra essa emenda. Obrigado. Senhor presidente, gostaria só de dizer, se estivesse pedindo 80% ou mais, tudo bem, mas 60% eu vejo que está dentro do normal, do limite, está dentro do normal. Né? Eu vejo por esse lado. É uma forma da gente não estar ali atrapalhando, às vezes, algumas ações ali do Poder Executivo. Essa é a minha forma de pensar, o meu posicionamento. Vejo 35% muito pouco. Senhor presidente. Roseli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, vereadora Daniela, demais colegas. Luzia, escondidinha, bem-vinda, viu, nessa casa e todos que estão presentes. É interessante, quando todos os projetos até hoje que vieram pedindo 60% de suplementação. E nós nunca aprovamos 60%. Essa casa nunca, em nenhum projeto que chegou aqui de suplementação, nós deixamos de aprovar. Até porque, se não tem uma programação direitinho da gestão, se tem um imprevisto, nós vamos saber em que e onde está tirando para essa suplementação. Eu vejo assim, nós estamos assinando um cheque aí em branco, esta casa, para o prefeito e dizendo, não precisamos da Câmara, né? Se não tem uma boa gestão, com certeza vai faltar recurso sim, e vai precisar dessa casa para autorizar. De onde vai tirar e colocar. Então, nós vamos aprovar dessa forma. Eu vou votar contrário, quer dizer, voto a favor da emenda, mas somos votos vencidos aqui, eu tenho certeza, né? Mas dizendo que nós estaremos aqui sem saber onde está suplementando e para onde, né? Porque essa casa nunca deixou de votar, nunca. Eu acredito que quando o vereador Ulisses fala aí desse erro que teve, não foi na suplementação, foi no superávit, né, de arrecadação, foi de receber. Quando nós votamos, são 2 itens que nós votamos, um para suplementar e o outro é o superávit. Então, assim, em defesa desta casa, o meu voto é a favor de 35%. Senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas vereadoras, público presente aqui na pessoa do Ronaldo, do Aurélio, da Luzia, do Meleta e todo o público que nos acompanha. É triste, né, ver assim, um posicionamento nesse sentido, porque a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, feita um ano antes da sua execução, é para que você possa se programar quando há gestão, quando há pessoas competentes para programar o próximo ano, para que possa ser gasto o dinheiro que prevê que vai ser arrecadado, que aqui prevê 100 milhões. E nós estamos simplesmente cacifando. Realmente a prefeitura não tem competência para prever ou organizar como vai ser gasto seus recursos no ano que vem, colocando aqui 60%. É absurdo, 35% já é muito, né? Não precisava de 35%, porque você tem um valor no seu caixa. Você tem uma previsão do que você vai pagar. Você vai pagar água, energia, aluguel.
mas você quer aí o aval da esposa para poder gastar com a cervejinha até 60% desse valor. Você não se programou para que você pudesse pegar do seu salário e fazer tudo, honrar todas as suas situações. E nós vemos que, desde o início do ano, que o Legislativo tem se tratado como qualquer coisa. Nenhum requerimento, puxadinho da administração, nenhum requerimento é respondido, não nos responde quando solicitamos informações. Olha, o vereador não tem respondido e nem feito aquilo que é constitucional. Se vai faltar dinheiro, eu tenho certeza que não vai ser por conta da não aprovação dos 60%. Vai faltar dinheiro por incompetência administrativa, onde estão se gastando muito com assessoria contábil, com assessoria jurídica, e está aí recebendo nota pública do TCM de que o município é o inadimplente total do estado de Goiás. Temos 22 municípios com inadimplência junto ao TCM. Desses 22, apenas 6 estão total. E, para espanto de ninguém, dentre os 6 está Orizona, que desde setembro está inadimplente, correndo o risco de deixar de receber recursos voluntários do governo federal. Recursos voluntários como do Fundeb, que amanhã pode não vir, não cair, e os professores não vão receber seu salário e não teremos investimento. É isso que o parlamento precisa estar atento. Aí agora, nós já não temos requerimentos respondidos, não somos ouvidos. A administração está lá, tanto faz, se tem vereador, não tem. Aí agora nós vamos falar, não, prefeito, aqui está o orçamento e você pode manobrar ele da maneira que você quiser em 60%. Todo o orçamento, porque ficou aí, o vereador Roseli, o constitucional, que é saúde e educação. O restante ele pode mexer todo. Ah, não, mas aí vai faltar dinheiro, sobrou dinheiro em tal lugar, porque não executou, infelizmente. Eu sou contrário, aliás, eu sou a favor da emenda, até porque foi uma sugestão minha, do vereador Flávio, mas, infelizmente, a base do prefeito está aqui constatando a incompetência dessa administração. Senhor presidente. Vereador Vindo, primeiro. Presidente, eu estou aqui vai fazer 16 anos. Todo ano vem essa votação. Geralmente, quase todo ano, sem emenda, esse pé de 60 vai votar 30%. Nós hoje, vai passar 60%, não precisa de vereador aqui nessa Câmara, não. Para que vereador? Para que vereador aqui? Precisa. O prefeito está tem tudo na mão. Pode fazer o que quiser com o dinheiro, rasgar e ir lá fora. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, vereadora Roseli, público das redes sociais que nos acompanha, público aqui presente, cumprimento todos na pessoa da suplente vereadora professora Luzia Helena. Vereador Jeremias dizia que o parlamento brasileiro é caríssimo. E às vezes eu ficava pensando comigo, vereador Daniel, mas como? Hoje nós estamos fazendo, ou estamos assinando um atestado de óbito do Legislativo Municipal. Acompanho Vossa Excelência, vereador, no seu parecer, na sua emenda. Como disse a nobre vereadora Roseli, somos votos vencidos. Essa administração pública de Orizona é a administração do vitimismo. Porque se não aprovar isso, não vai acontecer isso. Se não aprovar aquilo, vai acontecer aquilo. E Orizona está realmente acontecendo aquilo. É manchete no estado de Goiás como município inadimplente. Respeito muito a decisão dos meus colegas vereadores da base do prefeito, porque o rolo compressor é pesado. Quando ele vem, ele atropela, tem os cargos. Então é respeitável, respeita a decisão deles e não questiona em forma alguma, porque a gente entende o que é ser paz, o que é ser situação. Interessante é que o atual secretário de Finanças do município, vereador Valdivino, foi funcionário dessa casa de 2017 a 20, quando ele era aqui o contador dessa casa. E quantas vezes nós travamos uma discussão nessa casa para que
votasse 30%, vereadora Roseli, quando na verdade ele queria engessar com 20%. Ou seja, se o prefeito não respeita a lei, o Tribunal de Contas, desde setembro, não tem recebido as informações, os balancetes, os balanços do município. Se a administração não responde essa casa, se agora ele vai ter 60% do orçamento, apenas os 15%, que é constitucional, da saúde, os 25% da educação, que vai ser obrigatório, nós podemos hoje fechar o Legislativo de Orizona. Isso aqui é uma despesa, eu falo para o público que está nos vendo, caríssima para a população de Orizona, e nós não estamos ajudando em nada. Essa é a verdade. Como que nós vamos dar um cheque em branco para uma pessoa que gere o município, tamanha responsabilidade que nós estamos vendo? Só se for cego para não ver, só se não quiser enxergar a realidade que está acontecendo. Apresentou um projeto de lei debaixo do braço no dia da posse, acusando, vereadora Roseli, os vereadores da legislatura passada por não ter aprovado a pavimentação, o recurso junto ao Banco do Brasil para poder alocar o recurso para pavimentação asfáltica. O município, a Câmara aprovou isso para o município lá em janeiro, com sessões extraordinárias. Vai nas rádios, nas redes sociais. Eu quero desafiar qualquer vereador aqui, que seja da base também, de dizer que não recebeu os recursos porque o município não tem certidão, que hoje não tem condições de receber emendas parlamentares, que mente o tempo todo aos quatro cantos do município que as coisas estão maravilhosas, quando nós estamos vendo aí transporte escolar atrasados, quando nós estamos vendo aí professores sem receberem titularidades, quando nós estamos vendo aí obra de pavimentação asfáltica aqui, porque o governo do estado está fazendo os 246 municípios de Goiás, já visando as eleições do ano que vem. Eu falo isso com propriedade, porque pela minha infelicidade eu estou encalhado por 2 vezes. Mas essa é a realidade. Hoje o parlamento municipal de Orizona dá um cheque em branco para que o prefeito faça do orçamento municipal o que ele bem entender. E por que ele vai responder essa casa, vereador Daniel? Qual o motivo de dar satisfação para essa casa, se nem ao Tribunal de Contas eles têm dado informações? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Volto a dizer mais uma vez, vereador João Lucas e líder da bancada, eu respeito a decisão de Vossa Excelência e dos vossos companheiros. Aqui é o parlamento, é o local da discussão sadia e não tem dificuldade para entender isso. Mas temos que mostrar para a sociedade o que está acontecendo e deixar de passar pano para uma realidade que nós estamos vivenciando. Se continuar no ritmo que está, e talvez aqui o vereador Daniel Hipólito, na última sessão, até nomeou os pré-candidatos a prefeito, só em tom de brincadeira, Daniel. Quem pegar, sentar naquela cadeira lá, daqui a 3 anos e meio, eu não sei não, o que vai fazer, né? Recentemente, e as perguntas chegam o tempo todo, né? Cadê o asfalto? Cadê isso? Cadê aquilo? E quando você vai lá no portal de transparência do município, você assusta com os tamanhos de licitações, vereadora Roseli. Quase 5 milhões para gráfica. É dinheiro demais. Quase 3 milhões para papelaria. É dinheiro demais. Ah, mas licitou, não é necessário gastar. Tudo bem, eu entendo que não é. Mas o que nós temos visto aí nas licitações de não obras estruturantes, porque outros municípios não têm obra estruturante, é de que o que está licitando está gastando. Não sei, mais de 100, vereador presidente, cargos não, mais de 100 pessoas hoje, mais de 100 MEI na prefeitura. Né? Então essa é a realidade. Nós vamos votar favorável acompanhando o vereador Daniel, que é um dos membros da comissão do qual foi colocado o projeto, e temos consciência aqui que nós
vamos estar votando, mas perder o voto perdido. Mas eu não considero assim, viu, vereadora Roseli, como voto perdido. Conheço com certeza daquilo que a gente sabe que é o nosso dever. Senhor presidente. Vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Roseli, aos que estão nos prestigiando com a presença aqui hoje e a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite. Confesso, há tempos fora desse legislativo, eu tirei um tempinho para estudar o orçamento, para me inteirar sobre isso, porque a gente fica desatualizado. É claro que eu sei o que é um orçamento, porque na vida privada também a gente trabalha dessa forma. E tendo analisado, fiz visita ao secretário de administração também, para a gente, de finanças e administração, para estar entendendo melhor essas demandas. E foi em cima de estudos da minha convicção, Entendo e respeito o posicionamento dos colegas, mas eu não poderia votar calada, Meu voto é contrário às emendas, mas não é um voto silencioso, porque eu procurei me informar, procurei entender quais seriam as consequências dessas emendas, o que a gente pode esperar. E eu não entendo que está tirando o nosso poder como legislativo, não. Porque o nosso dever e obrigação é acompanhar 4 anos do nosso mandato. Então, o orçamento, ele tem uma previsão que vai ter as devidas alterações conforme for necessário, dentro do indicador que está no projeto. Mas, para isso, o Legislativo vai estar aqui para estar acompanhando, como os vereadores, às vezes é até mais atento que a gente, às vezes levanta alguma coisa ali que eles observam, principalmente no portal de transparência, Mas nós não vamos deixar de fazer isso. Então, nós vamos continuar com o nosso poder fiscalizador. E por isso eu voto contra a emenda, porque pelas reuniões que eu participei, eu entendo que eu não gostaria de estar prejudicando o andamento nesse momento. Por isso meu voto contra as emendas. Vereador Ulisses. A respeito, só deixar claro aqui e aí, informar toda a população a respeito dessa notícia do TCM, onde alerta que 22 municípios estão inadimplentes, a respeito dessas informações contábeis. A matriz dos saldos contábeis é MSC, tinha o prazo até 31 de março para estar enviando esse relatório, está subindo no sistema. Não foi enviado realmente, mas eu acabei de falar com o secretário Bira, e hoje, na data de hoje, o município enviou os documentos necessários. Então, por parte do município, o município não sofrerá sanções em relação à CRP, que é a certidão que mais preocupa de débitos previdenciários, onde pode acarretar essa série de consequências aí que o vereador Daniel mencionou, não receber emendas parlamentares e tudo. Então, pode ter certeza, eu acabei de conversar aqui em tempo real, acontecendo a sessão com o secretário Bira, e na data de hoje ele enviou esse relatório. Então, está tudo certo. A respeito dessa questão de cheque em branco, eu gostaria só de discordar dessa parte no que já fala do vereador Carlos Eduardo, porque a gente sabe que essa questão de suplementação aí nada mais é do que o remanejamento do orçamento. Então, não estamos dando cheque branco, que agora não vai precisar do legislativo, tudo isso são falácias aí que foram construídas ao longo dos anos. Todo ano é a mesma coisa. Já aprovamos sim a redução de 60 para 40, eu estava como vereador aqui, e trouxe consequências severas ao município. Então, por esse motivo, realmente votaremos contrário à emenda para aprovar na íntegra o texto da LDO, mas não tem nada de cheque em branco. O município tem cumprido com as suas responsabilidades. O prefeito Felipe Dias nunca entregou tanta obra, igual ele tem entregado esse ano. Todos os meses aí praticamente estamos em algum canto do município entregando obras, então isso demonstra a seriedade desse governo e demonstra que as coisas estão caminhando bem. A respeito do asfalto do bairro Santa Maria, o prefeito todo dia às 6h10 da manhã ele presta contas à população na rádio, e a expectativa era que a empresa viesse no dia 17 agora desse mês. Por conta do feriado acabou atrasando, mas pode ter certeza que se não vier nesse finalzinho de mês agora, no início de julho, estaremos sim
iniciando o asfaltamento do bairro Santa Maria 2, e tudo isso com emendas parlamentares que já existiam, tudo isso vai dar continuidade ao trabalho ali, com o dinheiro também dos lotes que foram leiloados no mês passado. Então, tudo isso sem precisar do financiamento de 8 milhões aí. Então, a gente, realmente, esses 300 mil reais de emenda que nós conseguimos na gestão passada, com a deputada federal Marussa Boldrin, serviu para comprar aí vários insumos e vai servir para dar início ao pontapé inicial lá desse asfaltamento, e que vai prosseguir. A expectativa é que ainda esse ano todo o bairro Santa Maria 2 seja asfaltado. Então é para isso que a gente torce, é para o município dar certo, não é para o município não dar certo, não. Obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de estar falando aqui, quando o vereador Carlos Eduardo fala da questão do óbito legislativo. Também não vejo por esse lado. O legislativo, ele vai muito além de aprovar uma suplementação de 60%. O poder do legislativo, nós conhecemos, nós sabemos também qual que é o papel de cada um legislador. Então, eu não concordo quando o vereador diz que, a partir desse momento, o legislativo está assinando o óbito do legislativo. De forma nenhuma. Eu admiro o trabalho de vocês, colegas vereadores, todos os colegas vereadores. Tenho certeza que vocês vão continuar trabalhando da mesma forma. Não é aprovando a suplementação de 60% que vocês vão deixar de trabalhar, vocês vão deixar de fiscalizar, vão deixar de legislar, que é o papel nosso de legisladores e vereadores. Então, eu vejo várias outras funções no Poder Legislativo, funções importantes, o qual nós já estamos desempenhando, e nada disso vai impedir que a gente continue desempenhando nossas funções. Aquele que for a favor para derrubar essa emenda, fique em pé. Tem emenda derrubada. Então, dando continuidade, senhor presidente, consta na pauta aqui para também votação outra emenda, vou fazer a leitura. Trata-se de emenda aditiva ao projeto de lei número 16, para acrescentar o artigo 39A, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39A. Fica instituído no âmbito do município de Orizona o orçamento participativo com a destinação mínima de 1,5% da receita corrente líquida prevista para o exercício financeiro de 2025 para atendimento de despesas de investimentos indicadas diretamente pela população, mediante processo participativo coordenado pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A definição das prioridades para a aplicação dos recursos ocorrerá por meio de consultas públicas, audiências plenárias comunitárias, plataformas digitais ou outros mecanismos que assegurem ampla participação popular. Artigo 2º. Os recursos vinculados ao orçamento participativo serão destinados a despesas de capital, preferencialmente nas áreas de interesse coletivo como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, esporte, cultura, assistência social ou outros definidos pelas deliberações populares. Parágrafo 3º. O Poder Executivo regulamentará, no prazo de até 90 dias, a contar da publicação dessa lei, os critérios, procedimentos, cronograma e mecanismos necessários à operacionalização do orçamento participativo. Parágrafo 4º. O não cumprimento, total ou parcial, da execução dos recursos destinados ao orçamento participativo deverá ser formalmente justificado pelo Poder Executivo mediante relatório circunstanciado enviado à Câmara Municipal e amplamente divulgado à população. Plenário da Câmara aos 17 dias do mês de junho de 2025. Então, assinaram aqui nessa emenda 2 membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Flávio Dias, que é o presidente, e vereador Daniel Hipólito, que é um dos membros. Então, só informando, que esse artigo 39A não existia no orçamento, está sendo incluso e, se aprovado, passará a fazer parte. Seria parecer, então, mas Não. emenda, né?
Primeira discussão. Senhor presidente, eu acredito até pela fala da vereadora Daniela que essa emenda também vai ser rejeitada, né? E pela fala da Daniela e do vereador João Lucas, que disse que vai votar na íntegra. É uma emenda, algo novo na legislação brasileira, onde você cria uma parte do orçamento para que a população possa ser ouvida e os recursos do nosso município possam ser destinado na vontade da população, né? Faça audiências públicas, discute com a população, com os bairros, onde determinado valor poderá ser investido. Se o orçamento é 100 milhões, 1,5 dá 1,5 milhão, né? É pouco. Se você olhar o orçamento como um todo, é pouco. Onde você poderia ir fazer um investimento numa praça, né? Calçadas, instalação de academias ao ar livre, etc. É algo que eu também não tinha expectativa nenhuma de que o prefeito iria cumprir, né, porque não cumpre nem o constitucional, que é as emendas impositivas dos vereadores que indicam, né? Mas era algo para a gente poder começar algo inovador, para que num futuro alguém com competência à frente da administração, com a equipe competente, possa estar executando e fazendo algo de diferente. Gostaria muito que pudéssemos votar a favor dessa emenda, sabendo que nós seremos voto vencido, né, vereadora Roseli, porque eu ouvi no início do ano aqui, quando chegava-se projetos de caráter emergencial por parte do prefeito, e eu ouvia de um vereador de que nós não vamos só abanar o rabo, não. Hoje foi constatado, o prefeito hoje quis mostrar a sua força política em cima dos seus. Vocês vão votar como eu mando e pronto, e sem discussão. Porque a vereadora já disse aqui em outros momentos, o orçamento dentro da LDO era de 60% de suplementação. E outra coisa eu estou falando. Você quer ter cor, não tem ninguém balando o rabo aqui não. Você Estou está falando falando com respeito com os pais dessa casa. Estou falando. Não, você está chamando a gente de o quê? De animal? Ou o quê? Abanando o rabo? Olha só. Senhor presidente, por favor, pela ordem. Isso é uma questão de ordem, senhor presidente. Lógico, o senhor tem que me ouvir, senhor presidente. Posso continuar? Depois ele fala. Nós estamos aqui falando, quando se vota o orçamento, nós estamos votando o orçamento o quê? De ter valor X para a educação, valor X para a saúde. Amanhã, quando os recursos da assistência social não forem suficientes para bancar aquele constitucional, onde as pessoas buscam assistência social, olha, para pagar uma água, para pagar uma energia, para ajudar as pessoas menos favorecidas, não tiverem, lembre-se que provavelmente o prefeito aprovou uma LDO X e alterou para outro fim, às vezes uma festa, uma contratação de pessoal, uma contratação de uma empresa. Infelizmente, é isso que vai acontecer amanhã. Nós não temos hoje uma organização de como vão ser gastos os recursos do município, mas atentando à emenda que está sendo de discussão, o objetivo era claro, era trazer aí algo inovador, novo para a nossa administração, para que a população pudesse participar, já que nós não tivemos na construção da LDO nenhuma audiência pública para que nós pudéssemos ouvir a população. E espero que durante a LOA nós, com competência do Legislativo, possamos sim estar discutindo com a população onde alocar esses recursos. Vereador Ulisses. Senhor presidente, quando eu levantar uma questão de ordem, é porque assim, o regimento prevê, o senhor na condição dos trabalhos, o senhor tem a obrigação de orientar o colega aí, quando ele faltar com respeito igual ele fez, para que não haja nesse sentido. Porque aqui nós somos todo mundo aqui está em pé de igualdade, não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo aqui, nós somos pares nessa casa, então falar que a gente está abanando o rabo, e eu não vou aceitar, assim como os outros vereadores aqui da situação também não vão aceitar não, Daniel. A respeito da sua emenda, eu até respeito, poderia até votar favorável, se você não tivesse votado por respeito comigo hoje, mas a questão da participação popular, senhor presidente, ela é exercida de forma direta e indireta, inclusive sobre nós vereadores. A população chega no seu representante, que somos nós, e pede para que determinada praça seja construída, determinado lugar seja reformado. Isso é o papel do vereador, é levar as demandas até o Poder Executivo, não é só fiscalizar não.
Agora, o que me entristece é fazer politicagem, falar que o prefeito ordenou que a gente votasse contra essas emendas hoje, aprovar a CLDO na íntegra, sendo que não teve nada disso. Nós estamos votando cada um com a sua consciência. E pode ter certeza, se tivesse pressão por parte de quem quer que seja, ninguém aqui se curvaria, todo mundo aqui tem maturidade suficiente para votar de acordo com a sua consciência e a sua liberdade. Não é à toa que fomos eleitos nas urnas e o povo nos outorgou esse poder. Não foi no poder executivo, não foi ninguém. Então eu peço mais respeito, Vossa Excelência. Pela segunda vez esse ano, faltaram com respeito comigo e com meus pais, mas a população está vendo isso, eu tenho certeza que não está aplaudindo essa falta de respeito. Obrigado. Senhor presidente, também gostaria de estar aqui respondendo ao nobre colega vereador, Daniel, dizer a Vossa Excelência que você simplesmente subestimou a nossa inteligência e o nosso discernimento. Nós não estamos aqui amando de prefeito, nós definimos entre a nossa bancada. Não estamos aqui amando de prefeito. Então eu gostaria que a Vossa Excelência respeitasse os colegas. Pode ter certeza que desde o primeiro dia de mandato até o final desse mandato, você não vai ouvir uma palavra minha de desrespeito a você ou de desrespeito a qualquer um da sua bancada. Agora, dizer que estamos banando o rabo, estamos seguindo o prefeito, não faça isso mais não, vereador. Primeiro, você tem que saber a verdade. Primeiro, você tem que saber o que está acontecendo, para depois vir com essas palavras. Em público. Você simplesmente nos chamou de animais. Subestimou a nossa inteligência, o nosso discernimento. Simplesmente você fez isso. Isso é falta de respeito com o colega. Pode ter certeza que como eu já repeti, vou repetir, você não vai ver uma palavra de agravo minha com qualquer um de vocês, vereadores, nesse tempo todinho de mandato. E além de subestimar os meus 5 mandatos que estou completando. É um desrespeito. Eu considero todos iguais. Nós temos que sair daqui amigos, os debates têm que existir, mas não tendo o desrespeito com o colega, como você mencionou, Vossa Excelência, mencionou a nós aí. Eu gostaria só de pedir respeito, vereador. Na hora que você for utilizar a palavra, por favor, dose as palavras. Como foi da próxima, da última, aqueles que foram a favor de derrubar a emenda, fiquem em pé. Emenda derrubada. Elisângela. Então, só a título de informação, as emendas não passarão a fazer parte do projeto de lei. Senhor presidente, agora, por fim, o projeto de lei número 16, que trata da LDO, encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação. Em discussão. Em votação. Aprovado, 9 votos. Então, também será colocado na pauta da ordem da primeira sessão extraordinária, convocada para a presente data, para a segunda votação. Dando continuidade, consta que na pauta da ordem para a primeira votação, o projeto de lei complementar número 02, datado de 10 de abril de 2025. Esse projeto é de iniciativa do senhor prefeito, que altera o dispositivo da lei complementar número 40 de 2016, que tratam da gestão escolar da Rede Municipal de Ensino de Orizona, para instituir no município o regime de gestão de educação pública municipal, para o provimento da função de diretor escolar das unidades de ensino e da outras providências. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de uma emenda nesse projeto, que foi apresentada por mim, e que o projeto voltasse à sua originalidade. Sim, aprovado. Então, diante do pedido do vereador, não vou fazer a leitura da emenda. Então, vamos ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Só a título de informação, esse projeto passou por 3 comissões e foram pareceres individuais, não foi em conjunto, tá?
Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro, os demais são praticamente na mesma sequência. Parecer primeiro, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se de emissão de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar número 02. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 40 do Regimento Interno desta Casa, é obrigatória a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre todos os projetos que tramitarem pela Câmara para manifestação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou regimental e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Conforme podemos observar no teor da presente propositura, a mesma visa autorização para alteração da lei complementar que trata da gestão escolar do município de Orizona. É importante ainda salientar que é de responsabilidade do Poder Executivo cuidar do município mediante as formas estabelecidas em lei, ficando adstrito à sua condição orçamentária e financeira. Ressaltamos ainda que, conforme estabelece o artigo 43 da Lei Orgânica, cabe privativamente ao Poder Executivo a iniciativa de projetos de leis dessa natureza. Diante do exposto, considerando as justificativas contidas no presente processo legislativo que se refere ao projeto de lei complementar número 02 e considerando que o presente projeto de lei encontra-se de acordo com as formalidades legais, tendo em vista que obedece aos preceitos constitucionais, legais, gramaticais, lógicos e formais, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros integrantes, manifestam pela sua aprovação. Esse parecer é datado de 22 de abril de 2025 e devidamente assinado pelos membros da comissão, vereador Ulisses, presidente, vereadora Roseli e vereador Ronaldo Costa. Vou fazer só a menção aqui da data dos demais pareceres para que sejam votados todos de uma vez, senhor presidente, uma vez que estão Sim. todos favoráveis e também são pareceres técnicos. Né? O outro parecer da Comissão de Finanças foi também devidamente assinado pelo presidente, vereador Flávio Dias, vereador João Lucas e vereador Daniel Hipólito, datado de 13 de maio de 2025. Depois, o projeto seguiu para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, cujo presidente é o vereador Carlos Eduardo. Parecer datado de 27 de maio de 2025 e também devidamente assinado por todos os membros, vereador presidente Carlos Eduardo, João Lucas e vereadora Daniela de Oliveira. Em discussão. Os três pareceres. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por votos. Então, após a votação e a aprovação dos três pareceres, o projeto de lei complementar segue na pauta, né, para a primeira votação, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, tanto no plenário quanto nas redes sociais, trazer aqui a explicação do motivo da retirada da emenda. Esse projeto está um pouco confuso, né? Nós tivemos dificuldade para entender um pouco desse projeto, até falava o vereador Ronaldo, concordava plenamente comigo, vereadora Roseli, da necessidade de esse pessoal estar vindo debater, apresentar os projetos. E conversando, discutindo, nós chegamos à conclusão juntamente que existe uma lei aqui na casa, aprovada em 23, vereador João Lucas, que já cria os cargos, ou seja, esses cargos não estão sendo recriados. Então, assim, o motivo de retirar a emenda é porque não há necessidade de retirar o que já existe no projeto elaborado e aprovado aqui em 2023. E o projeto também, ele traga, o restante do projeto, ele trata da questão das eleições para diretores, né? Que é escolha de forma aí, quase que passar uma prova de vestibular para ser diretor, né? Mas é uma recomendação de uma lei federal, então algo que discutir. Então quero deixar isso aqui bem claro para a população, porque hoje parece que houve uma tentativa, vereador Daniel, de dizer que eu estava atrasando o projeto e que não sei o quê, que era preciso alguns vir para a Câmara. Eu não tenho medo. Se tem alguém que não tem medo, que aqui sou eu, e que devo o meu mandato aos eleitores que votaram em mim e ao público de Orizona hoje, porque sou vereador dos 16 mil habitantes do município. Então esse negócio de tentar intimidar em rede social,
Isso aí é para moleque, para covarde, para quem tem medo. Eu enfrento o problema é de cara, é de peito aberto. Então, assim, a retirada do projeto aqui hoje, da emenda, é por isso. Porque numa lei de 2023, que a vereadora Daniela está com ela aqui em mão, mas nós já analisamos, já está criados os cargos que estão aí nesse mesmo projeto. Mais algum vereador? Vereador Ronaldo. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, público até considerado hoje, né? Também meu xará, boa noite, o Elzimar, né? Enfim, a todos do Facebook, do Instagram. Vereador Carlos, eu gostaria de agradecer pelo seu entendimento, retirar a emenda, uma vez que é um projeto muito importante e nós temos prazos, né? Eu tive o cuidado de procurar a secretária de Educação para entender mais sobre esse projeto e ela me colocava, né? Ele explicou quase que na íntegra, né? Então, assim, ela me falava dos prazos, inclusive amanhã mesmo, se caso for aprovado hoje, já tem algumas coisas que tem que ser enviada ao MEC, né? Então, assim, parabéns por ter retirado, para dar celeridade a esse projeto, né? Uma coisa também que ela falou que me deixou bastante assustado, não foi o tom de ameaça, foi um tom muito maduro, muito adulto, né, nossa conversa. Ela falava sobre as sanções que o município poderá ter caso não tivesse esse projeto na data hábil, inclusive de ficar alunos sem repasse, na faixa de R$11 mil anual por aluno, né? Imagina, não cai na boca do povo aqui, que os vereadores não aprovaram o projeto, então o município vai ficar sem recurso para a educação, porque nós não aprovamos. Então, não iríamos fazer essa loucura, né? Somos responsáveis, até demais, né? Logicamente é um projeto complexo, um projeto polêmico, tem muita coisa para discutir. Coisas da educação são realmente, sim, passíveis de discussão, aí tem que ter mesmo a discussão. Coisas da educação são coisas também que mudam muito. Até conversar com o professor Carlos, professor e vereador, né? Que tem 2 professores e vereador, né? Em relação à questão das mudanças. Hoje a educação as mudanças, quando era o ministro Paulo Renato, já não são as mesmas de hoje. Então ela é muito dinâmica, né? Então é necessário que a gente acompanhe, né? Que as leis sejam adequadas, né? No momento certo. Então fica aqui a minha satisfação de estar votando esse projeto, né? Que julgo muito importante. E tenho certeza que a comunidade escolar, professores, alunos, saberão dar o valor devido a esse projeto, a essa votação nossa aqui. Creio que seja unânime. Mais algum vereador? Em votação? Senhor? Luiz. Senhor presidente, mais uma vez, faço das palavras do colega Ronaldo as minhas, te agradecer, Carlos, pela maturidade de retirada dessa emenda. Realmente tivemos também essa preocupação de procurar a secretária, Gracinha, juntamente com a assessoria da prefeitura, a doutora Luiz, e o doutor Luiz pôde detalhar para a gente esse projeto, explicou que realmente essa questão do VAR, como se diz o Ronaldo, explica melhor esse trem para a gente. VAR para a gente é no futebol, né, Ronaldo? Então, valor, aluno aí, ano resultado, que mede o desempenho aí de cada aluno, e aí a gente está na tentativa de conseguir que o município arrecade aí mais de 2 milhões para a educação aí anual. Então, realmente, se não aprovasse esse projeto em tempo hábil, aconteceria tudo isso que o Ronaldo falou. Então, é isso. Então, parabenizar todo o corpo jurídico da prefeitura, na pessoa da doutora Luiz, que não mediu esforço para estar fazendo esse projeto de lei. Não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Teve reunido com o doutor Paulo em Goiânia, o doutor Marão, e o resultado está aí. Estamos votando esse importante projeto hoje, que não cria cargos. Realmente nós estamos regulamentando, que foi aprovado, salvo engano, no ano de 2021 ou 2022. Eu já estava como vereador. O projeto, na época, foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Então, realmente, só estamos regularizando o que já existe na educação. E parabenizar a secretária Maria das Graças
mais uma vez pelo trabalho sério à frente da Secretaria da Educação e todo o corpo docente. Obrigado. Senhor presidente, vereador Daniel primeiro, Carlos. Senhor presidente, da mesma forma que eu fiz com o orçamento e faço com todos os projetos dessa casa, a gente procura se informar, porque a gente não é sabedor de todas as coisas, né? Nós tivemos o prazer de, na ocasião da reunião das comissões, inclusive a professora Luísa Helena participou com a gente, né? Pôde dar suas contribuições, preocupações, né? O que com certeza soma para que a gente vai abrir na mente para aprender as coisas. E realmente, quando a gente foi analisar esse projeto e fomos atrás, né? Eu saio conversando com todo mundo para tentar entender um pouco melhor as coisas. E o projeto de lei que tratou esse assunto foi ali em 2023, o vereador Luiz me deu uma saidinha, mas foi em 2023, eu pedi as cópias justamente porque nessa época eu não acompanhei, né? Então, os meus votos aqui são pensados, olhados, estudados. Eu sei que eu tenho a confiança dos eleitores, né? Então eu tenho a consciência tranquila disso e não, né, eu me posiciono na condição de, claro, já passou essa discussão e eu espero que tenha sido retratado e acabado esse assunto, né? Mas meu voto é consciente em cima de andar atrás das informações e entender o que está acontecendo, tá bom? Então, realmente, tem todas essas informações, que não vale a pena repetir, mas os colegas já expuseram, né, a questão do VAR, e com certeza nosso intuito aqui é fazer as coisas acontecer, agilizar, para dar tudo certo no tempo hábil, porque fora esse projeto, a Secretaria de Educação ainda tem um grande esforço aí pela frente para fazer acontecer essa consulta, né, essa consulta popular aí para os diretores. Então, a gente não poderia jamais embaraçar isso. E o Carlinhos fez bem, né, porque ao compreender melhor também teve a iniciativa de retirar a emenda. Obrigada. Vereador Carlos. Senhor presidente, só lembrando aqui a toda a sociedade, a quem nos assiste, aos colegas vereadores, que a casa não teve em momento nenhum, né, vereador João Lucas, a intenção de segurar o projeto. Havia uma dúvida e era necessário esclarecê-la para poder votar. Porque nós não podemos sair, vereadora Roseli, votando nos escuros. Mas há um entendimento, né, entendemos e compreendemos e buscamos, né, vereador João Lucas, as informações corretas para que estivéssemos aqui hoje aprovando um projeto com segurança. Senhor presidente, João Lucas, você poderia me explicar, o que não ficou em dúvida para mim, todo mundo está discutindo a lei de 2023, né? Sim. No corpo do texto está alterando a lei de 2016, aí eu fiquei bem confuso com relação a isso. A de 2003 já alterava a de 2016, sim, e a de agora altera a de 2016 de novo. Incorpora. Não, está incorporando a de 2016 e incorporando 2023. E o único projeto de lei. Unindo as duas. É porque parece que no projeto não menciona no momento nenhum a lei de 2023. Não está incorporando, sim. Você pode pegar a redação, enquanto fala na questão dos diretores, sim, substituto e também dos coordenadores, você pode observar que é a mesma lei, sim, de 2023. Internet, sim, é 2016. É porque na lei realmente não menciona a questão de 2023. Em votação. Aprovado, 9 votos. Elisângela? Então, só constando que esse projeto também será colocado na pauta da ordem da primeira sessão extraordinária desta data para a segunda votação. E, senhor presidente, por último aqui estão sendo devolvidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução número 03, datado de 17 de junho de 2025, esse projeto de iniciativa do Poder Legislativo, da mesa diretora, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Orizona e dá outras providências. O projeto está alterando aqui os horários das sessões, né? Vai começar a partir da aprovação dele às 18h30 e terminar às 21h30. Vão ser 3 horas de sessões a partir da aprovação do projeto. Está sendo devolvido e será colocado em primeira votação na primeira sessão extraordinária também. Outro projeto está sendo devolvido é o projeto de decreto legislativo número 05,
de autoria do vereador Ronaldo Costa, que concede título honorífico de cidadania orizonense à senhora Maria Bernadette Fusco. Projeto analisado pela comissão, está aqui com o devido para ser assinado e será colocado na pauta da primeira sessão extraordinária desta data para votação única, juntamente com o parecer. Encerra a questão de projetos. Requerimentos escritos? Temos. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-lo, sigo do presente para solicitar a aprovação deste requerimento, onde peço o envio de ofício ao senhor Pedro Henrique Ramos Salles, presidente da Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, no sentido de usar algum mecanismo que venha fazer com que os motoristas diminuem a velocidade dos veículos no quilômetro 01 da GO 219, entre Orizona ao distrito de Buritizinho, mais precisamente no trecho onde está instalado o presídio feminino de Orizona. Como justificativa, informo que se trata de uma área de segurança onde há uma presença maciça de veículos que entram e saem constantemente. São veículos das forças de segurança, veículos de advogados, veículos de parentes de detentas e também outros veículos, tornando o local muito perigoso para tais manobras, uma vez que os veículos que vêm no sentido de Buritizinho, Orizona, descem a rodovia em alta velocidade. Sendo que se apresenta para o momento, antecipa agradecimentos. Plenário da Câmara, aos 24 de junho de 2025, vereador requerente Ronaldo José da Costa. Em discussão? Senhor presidente, o requerimento fala por si, mas eu gostaria de colocar algumas coisas, porque eu trabalhei naquela unidade prisional durante 2 anos e via o quanto é perigoso o trânsito ali naquela região. Tem dias que ainda fica mais perigoso, né? O dia de visita, onde os familiares, na época era dos detentos, agora são das detentas só, né? Eles visitavam as detentas, os detentos, e congestionava aquele local ali. E os veículos que vêm, eu coloquei no ofício, do Buritizinho ao Orizona, por ser uma descida, é muito rápido ali, principalmente os proprietários de veículos utilitários da marca Toyota desce numa velocidade tremenda ali, né, causando perigo, né? Já teve alguns acidentes, mas em menor proporção. Mas ali a gente não pode ficar esperando acontecer o pior, né? O terreno é um terreno propício para um acidente muito grave, porque ali é advogado chegando toda hora, o próprio veículo da polícia penal chega toda hora, ou alguma outra viatura de outro tipo de força de segurança. Enfim, né, é um terreno que é perigoso demais. Eu coloquei um mecanismo para poder conter a alta velocidade, aí fica a critério, né? Ou que seja um quebra-mola, ou que seja uma barreira eletrônica, alguma coisa do tipo. Mais um vereador? Senhor presidente e colegas vereadores, eu quero aqui parabenizar o vereador Ronaldo pelo requerimento. De tão grande importância esse requerimento. A gente que anda muito naquela rodovia, né, vereador Ronaldo, a gente passa toda hora ali, realmente essa é a situação. Principalmente quem está descendo em alta velocidade. Então, que a Goinfra, né, através do seu presidente, possa atender esse requerimento e parabenizá-lo mais uma vez por esse requerimento tão importante. Mais algum vereador? Em votação, aprovado, 9 votos. Lisângela? Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentando vossas excelências, aproveito o ensejo para pedir a aprovação deste requerimento, onde solicito o envio de ofício ao conselheiro Daniel Goulart, responsável pelo município de Orizona, no Tribunal de Contas dos Municípios, solicitando providências para que o município de Orizona cumpra com as suas obrigações e resolva a situação de inadimplência junto ao TCM. Requerimento. Requeiro que essa Casa Legislativa envie ao Conselho Daniel Goulart, responsável pelo município de Orizona, no TCM, um pedido de providências para que o município, primeiro, cumpra com suas obrigações, adote as medidas necessárias para regularizar sua situação junto ao TCM e cumprir com todas as obrigações legais e regulamentares. Segundo,
Resolva a situação de inadimplência. Tome as providências necessárias para resolver a situação de inadimplência junto ao TCM, incluindo o envio de informações e documentos pendentes. Justificativa. O município de Orizona está em situação de inadimplência junto ao TCM, o que pode acarretar sérias consequências para a gestão municipal e para a população local. É fundamental que o município tome as medidas necessárias para regularizar a sua situação e cumprir com suas obrigações. Solicito ao conselheiro Daniel Gorlatti que o TCM adote todos os procedimentos necessários para que o município de Orizona venha cumprir com a legislação e regularizar sua situação junto ao tribunal. Além disso, solicito que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir que o município de Orizona possa acessar os recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Plenário da Câmara, aos 24 de junho de 2025, vereador Carlos Eduardo da Silva. Em discussão? Senhor presidente, colegas vereadores, uma prerrogativa do cargo de vereador, como mesmo mencionou aqui o nobre colega vereador João Lucas, é fiscalizar. Então nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa. Há mais ou menos, eu não sei se uns 2 ou 3 meses atrás, nós fizemos esse requerimento em nome da nossa bancada, alertando o Tribunal de Contas da real situação que acontece em Orizona. Porque nós estamos acompanhando isso em tempo real. Nós temos conseguido acompanhar a situação do envio de balanço, de relatórios, em tempo real do Tribunal de Contas. E a gente fica assim preocupado, até porque a gente tem que alertar o Tribunal de Contas para que todas as providências sejam tomadas, para que amanhã a população de Orizona não venha sofrer sanções quanto a isso. Nós estamos aqui acompanhando em tempo agora, e se percebe que não enviou nada ainda para o tribunal, Mas, como o nobre colega disse, ainda vamos aguardar. Agora, até a Câmara Municipal, presidente, ela fica com prejuízos quanto a essa questão do não envio dos balanços e dos relatórios de 2024. Porque é em cima desses que o Tribunal de Contas vai emitir a certidão para o duodécimo dessa casa. E é crime de responsabilidade do Poder Executivo não repassar na íntegra o recurso do duodécimo para essa casa. Então é nesse sentido, nós estamos encaminhando esse requerimento, solicitando ao Tribunal de Contas que atue junto ao município, cumpra o seu papel também como órgão fiscalizador, porque essa é a nossa prerrogativa. Vereador Ulisses. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao requerimento, até por tudo que o novo vereador diz, cara, em respeito à Vossa Excelência, realmente é um papel constitucional nosso, fiscalizador, e eu acho até interessante a gente enviar esse ofício, porque para obter a resposta através do veículo, através do órgão oficial, na verdade, Então, realmente, eu votarei favorável a esse requerimento, mas com a ressalva de que realmente meu celular acabou de acabar a bateria, senão eu ia mostrar a foto para vocês. O Bira me enviou a foto do arquivo sendo enviado e do arquivo enviado. Então ele me mandou a foto que ele estava fazendo isso nesse exato minuto, quando a gente entrou em sessão aqui. Então realmente todos esses relatórios foram enviados na data de hoje. Eu faço até questão de perguntar, o senhor falou em tempo real, às vezes demora alguns minutos para poder fazer essa atualização, Mas hoje foi enviado todo esse arquivo aí ao TCM e realmente a gente fica aqui, a nossa ressalva em relação a esse atraso. O bom é que não atrase, Se tinha prazo até 31 de março, o bom é que não atrasasse, mas eu faço questão aqui de fazer uma defesa pessoal do prefeito Felipe Dias. Desde quando eu estou aqui, no ano de 2021, não teve nenhum ano da gestão do prefeito que as contas deles foram reprovadas pelo TCM. Então, desde que estou aqui, realmente eu tenho visto isso. E tenho percebido também nas gestões anteriores aí, até o próprio doutor Joaquim chegou aqui o balancete para a gente votar, aprovado com ressalvas.
o que é normal, e a gente, sem fazer politicagem, naquele momento, aprovamos por unanimidade aquele balancete do ex-prefeito. Então, realmente eu faço essa defesa, prefeito Felipe, sempre muito honesto e correto, e realmente deve ter ocorrido uma falha aí do pessoal contábil aí, da assessoria contábil, mas a gente fica na torcida para que não ocorra mais. Mas, como bem dito, foi enviado na data de hoje, agora há pouco, e possivelmente deve ser atualizado aí nas próximas horas. Obrigado. Senhor presidente, vereador Ulisses, eu não estou desmentindo Vossa Excelência, tá? Confio na sua palavra. Só estou dizendo assim, que até o presente momento a gente ainda não verificou. Confio também, entendo que tem um procedimento, entendeu? Então não estou aqui duvidando de Vossa Excelência, não. Senhor presidente, é importantíssimo o requerimento do vereador Carlos Eduardo, o qual eu gostaria de solicitá-lo, se ele me permitir, para assinar em conjunto, acho que toda a bancada de oposição, e dizer, o vereador Ulisses, eu até mandei um link lá no grupo de vereadores, que dá para você acompanhar, foram enviados realmente apenas 2, setembro e novembro. Setembro, outubro e novembro, os demais ainda não foram enviados, dá para acompanhar aqui pelo portal, e é de forma imediata, já até emite relatório aqui. Mas é muito importante, né, que o município possa dar de gozo dessas suas prerrogativas contábeis e toda a responsabilidade fiscal. Lembrando também que não foi enviado para essa casa o relatório do primeiro quadrimestre, que também é uma exigência de responsabilidade fiscal também do Poder Executivo, que precisa ser enviado. É um crime de responsabilidade não ser enviado. Então, sugiro aí, até peço aos vereadores, o vereador Ulisses, que é líder do governo, para que possa estar solicitando o envio aqui, mas mais do que oportuno, enviar ao conselheiro Daniel Goulart, para que ele possa dar um parecer para nós, para que nós possamos estar de pé, sabendo de como está tramitando de fato no TCM, né? Mais algum vereador? Só mais uma ressalva aqui, presidente. Só foi um mal entendido, Carlinhos, porque eu achei que vocês estavam acompanhando essa questão aí em tempo real, e aí realmente, na verdade o Daniel está acompanhando em tempo real. Não, está em tempo real. Aí eles juntaram todos esses relatórios agora. Não, eles são enviados por mês, né? Aí foram enviados apenas setembro, outubro e novembro, por enquanto, faltando o restante. Não, deve ter ido hoje. Ou deve estar enviando, né? Se está enviando agora, deve estar fazendo. Sim, mas relativo a essa questão de contas aí perante o TCM, eu gostaria também de fazer mais, deixar aqui registrado, mais um posicionamento a respeito do prefeito Felipe Dias. Eu nunca falei isso ao vivo, em plenário, é a primeira vez. Eu gosto de deixar a vida particular das pessoas no particular, mas por se tratar de um homem público, eu gostaria de trazer essa informação a toda a população. O prefeito Felipe, durante esses 4 anos de mandato dele, até utilizaram dessa questão aí, durante a sua reeleição, onde existia mais de 10 processos por improbidade administrativa, e 4 deles foram intentados aí pelo ex-procurador do município, doutor Eduardo, que era advogado na época da gestão do doutor Joaquim, deixou aí, na saída da gestão, deixou protocolado 4 processos por improbidade. E, além desses, alguns que o Ministério Público havia protocolado, todos eles somavam mais de 12 ações por improbidades. E eu quero dizer aqui, para toda a população, que o prefeito Felipe foi absolvido em todos eles. Não teve nenhum processo na Justiça que não ficou comprovada a inocência do prefeito durante esses 4 anos de mandato. Então, hoje, eu posso afirmar aqui perante toda a população que ele deixará o cargo de prefeito aí, não pode ir para a reeleição, né? Todo mundo sabe disso. Então, coroando esses 4 mandatos do prefeito Felipe, 16 anos à frente da prefeitura, mais de 12 processos por improbidade, sobrou um, inclusive, que todos os ex-prefeitos estão no polo passivo da ação. Uma questão aí nas galerias que eu tenho certeza que em breve também será resolvido, mas deixar registrado aqui, às vezes as pessoas ficam vendo esse debate caloroso a respeito de prestação de contas do TCM, questão de processo judicial, mas gostaria de deixar aqui a população informada que realmente, desde quando eu estou aqui no ano 2021,
não chegou nenhum balancete comparecer para a reprovação, todos eles pela aprovação, e também deixar registrado aqui essa questão aí, que o prefeito Felipe sai absolvido de todos os processos, no quais a maioria deles eu posso afirmar que era perseguição política. Obrigado. Senhor presidente, só mais uma questão aqui, porque o vereador Ulisses, eu acho que precisa esclarecer aqui uma questão. Esse requerimento que Vossa Excelência se colocou de votar, eu não estou aqui em momento algum acusando a pessoa do prefeito. Tá? Eu estou apenas usando a prerrogativa de fiscalizar. Não acho assim, não há necessidade de levar o discurso para esse lado. Até porque você tem um sistema no Brasil que eu não acredito, é o jurídico. Hoje você tem um Ministério Público prevendo e a Justiça soltando. Hoje você tem um Ministério Público tentando pôr político corrupto na cadeia e o Judiciário a serviço do Xandão da vida, liberando todo mundo. Então, assim, quero deixar bem claro para Vossa Excelência que a discussão aqui é uma prerrogativa que eu sei muito bem que no exercício do cargo você tem vários assessores e quem cuida dessa parte é a parte contrária. Então, o que eu estou querendo viabilizar aqui através desse requerimento é cumprir com o nosso papel enquanto fiscalizador e não tentando, se ouve isso aí, alguém falou, foi palco de discussão, não é por esse lado que eu quero que esse requerimento seja entendido pelo plenário. Não estou aqui, de forma alguma, acusando a pessoa do prefeito. Em votação, aprovado, 9 votos. Rosângela? Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-los, aproveito o ensejo para solicitar a aprovação deste requerimento, onde peço envio de ofício ao senhor Ubirajara José da Silva Filho, secretário de Administração e de Finanças da Prefeitura, pedindo a apresentação da certidão de regularidade do município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, e da certidão do 10º, referente ao ano de 2023. Requeiro ao secretário de Administração e Finanças que envie em caráter de urgência para essa Casa Legislativa. Primeiro, certidão de regularidade do município junto ao TCM, documentação que comprove a regularidade do município perante o Tribunal de Contas dos Municípios. Segundo, certidão de 10º, referente ao ano de 2024, documentação que comprove o repasse do 10º ao Poder Legislativo Municipal, conforme previsto em lei. Justificativa. A Câmara Municipal está trabalhando sem informações claras sobre o repasse do 10º referente ao ano de 2024, o que prejudica a transparência e a gestão eficiente dos recursos públicos. Além disso, a falta de repasse integral do 10º pode configurar crime de responsabilidade do prefeito, conforme previsto em lei. Solicito que o secretário de Administração e Finanças envie as certidões requeridas em caráter de urgência para que esta Casa Legislativa possa ter acesso às informações necessárias para o exercício de suas funções. Plenário da Câmara, aos 24 de junho de 2025, vereador Carlos Eduardo da Silva. Em discussão. Senhor presidente, eu acho que a justificativa já... Do projeto, do requerimento já justifica, mas só a título de informação. A partir do momento que o município regularizou, está regularizando, como disse o nobre vereador Ulisses, encaminha a essa Câmara essa certidão, né, as coisas ficam claras e até para a gente poder falar, para a gente poder defender, para a gente poder explicar para a sociedade que aconteceu um atraso, mas que já foi resolvido ou que não foi resolvido. Mais algum vereador? Senhor presidente, e fazer um comentário, e essa situação de certidões positivas já foi alertada lá naquela votação com relação ao empréstimo. Já naquele momento a gente questionava o município estar com diversas certidões positivas. E por que não resolveu naquele momento? E hoje, aí, além das do município, temos aí a da saúde que está em atraso, o do Fundeb está em atraso, que ainda não foi regularizado hoje, né? Dizendo que ele está regularizando, mas ainda não foi. A assistência social está em atraso, o Conselho da Criança e Adolescente está em atraso, ou seja, é grave de tal maneira que nós podemos deixar de receber recursos federais, né, voluntários ou por via emenda, e que pode trazer danos, né, para a nossa população. Então é importante, eu acho que, como o vereador Ulisses bem disse, o legal seria que não atrasasse.
né? Já que atrasou e está sendo organizado, assim que for organizado, receber aqui essa regularização por meio do requerimento do vereador Carlos Eduardo. Mais algum novo vereador? Em votação. Aprovado, 9 votos. Elisângela? Encerrou os inscritos. Senhor presidente. Sim. Requerimentos verbais. Requerimento verbais agora. Senhor presidente, gostaria de, como é a última sessão ordinária, voltaremos só em agosto com as sessões ordinárias, vão ter provavelmente algumas extraordinárias. Eu gostaria de deixar aqui o envio de ofício, como de requerimento ao prefeito Felipe Dias, para providenciar uma frente de trabalho ali na comunidade do Rio do Peixe. Ali vai ocorrer as festividades ali do Padroeiros, no dia 7, 8 e 9 de agosto. Então, que se faça essa frente de trabalho, cuidando ali da limpeza, da retirada de tudo, da roçagem, troca de lâmpadas, antes de ocorrer esse evento, que ali é a tradicional festa dos padroeiros ali do Rio do Peixe. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o novo colega vereador João Lucas pelo requerimento e dizer que eu conheço muito bem o João, já fomos colegas aí de legislatura, e eu sei que você não faz nenhum requerimento em vão, né, vereador? Com certeza ele já está alinhado aí com o prefeito para estar fazendo essa frente de trabalho lá. Então, te parabenizar e dizer que eu faço questão de estar presente, eles continuam lá, e dizer que o seu trabalho, vereador, é muito importante na defesa do Batã, na defesa da Limeira, na defesa do Campo Limpo. Então, toda a região ali está muito bem representada pelos atos aí que o senhor tem feito, e eu tenho acompanhado agora, por ocasião das festividades da festa do Batã, que já estão ocorrendo, né, a sua presença ali realmente tem feito a diferença. Eu acompanho nas redes sociais, você, desde a limpeza ali de onde ocorre a festa, até mesmo a questão religiosa, o senhor sempre é à frente dessas questões aí. Então, por esse motivo, gostaria de parabenizar por essas ações e dizer que eu faço questão de estar presente lá no dia. Muito obrigado, vereador. Vai estar sim, viu? Em votação. Aprovado, 9 votos. Mais algum novo vereador? Não. Mais algum novo vereador? Vereador Daniel? Eu tinha pedido. Esquecendo de mim, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento hoje. Os moradores ali do bairro Bela Vista, a Gilza e o Lucas, eles me procuraram, solicitando um quebra-mola ali na rua 106 e dizendo da preocupação. Hoje ela até fez uma postagem nas redes sociais que realmente ela tem pelo pior ali na rua de baixo onde ela reside. Então, os motociclistas passando ali em alta velocidade, sem sinalização alguma. Então, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao secretário Hélio, secretário de Infraestrutura, solicitando esse quebra-mola, não só o quebra-molas, mas também a sinalização ali no bairro Bela Vista. E já ensejo agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer que esses mesmos moradores, há um mês atrás, me solicitou a questão de um tapa-buracos ali na rua, que estava com uma cratera gigantesca, e de prontidão o secretário Hélio nos atendeu e fez o tapa-buracos lá, e realmente ficou um serviço muito bom. Então, mais uma vez, agradecer pelo tapa-buracos que foi feito, solicitando ali o quebra-molas na rua 106, ou abaixo ali, onde os moradores realmente agonizam por ver a situação de como os motociclistas andam passando lá, e muitas das vezes até se cruzando, já não bateu por um triz. Então, realmente fica esse pedido aí à Secretaria de Infraestrutura. Obrigado. Em discussão. Senhor presidente, se o vereador me permitir um adendo, porque o assunto também é requerimento, nós temos um pedido também ali em frente à garagem da prefeitura, que agora está fazendo ali o loteamento do Arcílio, asfaltou por ali, e como tem muito movimento com o pessoal da garagem, os moradores ali de perto já estão preocupados com a segurança naquele local, né? Porque
criou-se o asfalto ali, agora as pessoas, infelizmente, não têm tanta consciência e trafegam, né, em velocidades que não seria para dentro de área urbana. Então, se me permitisse, mesmo que são em áreas distintas, mas para que seja um documento só, né? Obrigada. Vereador Ulisses. Só isso, presidente. Obrigado. Em votação. Aprovado. 9 votos. Mais algum? Não? Vereador Daniel. Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento gostaria, imagino que até o vereador Oswaldinho pode me auxiliar, está por dentro dessa questão, desse assunto, que é a água lá no povoado Taquaral. O pessoal tem reclamado muito da falta de água no período da noite, principalmente. Né? E aí eles cobram uma ação do Poder Executivo nesse sentido. Toda hora que eles procuram um responsável, é uma desculpa diferente. Ora é a energia da Equatorial que é forte demais, ora ela é fraca demais, e aí eles ficam refém dessas desculpas, né? E quem tem poço, tudo bem, quem tem caixa d'água, tudo bem, mas quem não tem, fica à mercê dessa situação, né? No final de semana eu fui procurado por diversos moradores, sobretudo em razão do feriado e tudo mais, pessoas que vêm de fora para passar o final de semana, reclamando dessa questão da água. Em discussão. Presidente, até então, no momento, ninguém me procurou, mas o que toma conta da água lá, mora ao lado da caixa d'água. Então, não sei o porquê que está deixando de desejar. Agora, essa água nos povoados é um problema, né? Mas eu fui questionado lá na firmeza, já resolveu o problema. O técnico foi lá, arrumou o automático, não prestou. Hoje eu pedi o Paulo César para ir lá e sanou o problema. Então essa água é um problema mesmo, né? Mas até então não sei de nada lá. Pois é, o pessoal pede nesse sentido, sabe? Aí a gente fica sem saber, porque energia forte demais, não sei. Até eu levantei a situação, às vezes é o cara que toma conta que não está indo lá abrir, mas você fala que mora do lado, né? Mas vou dar um exemplo para você. O secretário lá da firmeza, o Delim, ele fala que lá para 5 horas, 6 horas, a energia fica fraca. Entendeu? Então é altos e baixos, né? E a bomba não aguenta. Por isso que o Delim falou assim, não, só tem um automático aqui. Porque às vezes a energia fica fraca e alguém não tem água, vai lá e liga, aí é onde queima a bomba. DR, né? Se colocar o DR. Mais alguma, vereador? Tem votação, né? Aprovado. Mais algum? Eu gostaria de reiterar aqui um ofício, inclusive foi o Thiago que pediu para que eu reiterasse, o serviço de tapa-buraco na Rua 8, setor aeroporto. Nós já temos essa solicitação aqui, inclusive a pedido do Thiago, e segundo ele o buraco está só crescendo, infelizmente ninguém toma providências, né? Então pede para que nós possamos pedir aí ao secretário que tenha uma atenção para essa rua, setor aeroporto, Rua 8. Discussão. Em votação. Aprovado. 9 votos. Mais alguma, vereador? Um outro requerimento aqui é com relação à praça, ali próximo da escola estadual, próximo do hospital. Foi feito um serviço lá, eu não entendi bem o que foi feito, mas passaram um fio, e esse fio foi arrumado ali nas instalações, e o fio está passando por cima do passeio, onde as pessoas trafegam ali, correndo o risco dessas crianças poderem tropicar, cair, né, ou também levar choque, né? Então está algo muito grave lá e a população pede, inclusive o Ronaldo pôde constatar lá de forma in loco, né? Viu essa situação lá, foi ele quem me sugeriu esse requerimento, dado o perigo que está lá, e é um lugar onde transitam aí muitas crianças, idosos, né? E nós precisamos de uma atenção. Em discussão. Em votação. Aprovado. 9 votos. Mais algum, vereador? Não somente. Mais algum, vereador? Vereador Ronaldo? Presidente, eu também gostaria de fazer um requerimento verbal endereçado ao prefeito municipal, Felipe. Quero posteriormente, não vai ser nessa sessão ainda, quando voltar do recesso, também fazer as autoridades competentes do Estado também,
Nesse momento em especial, em particular, gostaria de fazer ao prefeito Felipe Dias, parabenizando pelo trabalho de recuperamento feito na nossa cidade, né? Uma maravilha, né? Que coisa fantástica ficou aquele serviço, né? Porque a gente, se fosse possível, a cidade inteira praticamente precisa, né? Mas como a gente sabe que não é possível, tem que ser por etapas, aquele bairro, né, por sinal, foram várias ruas, né? Praticamente toda a Nossa Senhora de Fátima, algumas da Cinelândia, né? Então foi um serviço muito bem feito. A cidade precisa disso, né? Eu peço também que nas próximas edições que contemple o bairro Boa Vista, contemple o Santa Luzia, o bairro Campo Formoso também, que ainda tem um asfalto que permite esse tipo de serviço, né? Inclusive algumas ruas também extras, né? Inclusive, doutor, a sua rua também foi feita, né? O serviço ficou muito bom. É um serviço que a gente não conhecia bem, aquele tipo de serviço, né? A gente fala lama asfáltica, micro revestimento, né? É esse serviço que vocês estão tendo, né? Uma qualidade muito boa, inclusive superior ao serviço que tinha sido feito há 2 anos, né? Acho que essa empresa talvez tenha mais experiência para fazer aquele tipo de serviço. Ficou muito bom. Então, os parabéns ao prefeito. Eu sou de criticar quando preciso, mas também não seria hipócrita também de ignorar um serviço com aquela qualidade, né? Então, parabéns, prefeito, e vamos procurar mais recursos para fazer mais ruas na nossa cidade. Tem discussão? Senhor presidente, realmente o serviço ali ficou de extrema qualidade, a população inclusive agradece muito, mas eu gostaria de trazer de volta a questão, a discussão com relação à água ali. Tá demais, pode passar lá agora, tá demais, parece que o pessoal aproveitou as discussões que nós tivemos aqui para provocar. Você passa ali, é muita água correndo, você pode perceber, por exemplo, ali próximo da casa da Aline, o Ronaldo, ali perto do posto, onde foi feito a lama e encontra com a avenida. Nas pontas ali tem um problema crônico com buracos, foi tampado e o buraco já está surgindo novamente por conta da água. Aí nós manifestamos, eu fiz vídeo nas redes sociais e tudo mais, até vi uma manifestação por parte da prefeitura, uma nota de store, né? Mas acho que nós precisamos evoluir além, sabe? Fala na nota de que a prefeitura não vai perdoar, vai multar em parceria junto com o Ministério Público, etc. E aí o presidente trouxe do desdenho de algumas pessoas pelo valor da multa, né? Então, assim, eu acredito que tem partido do próprio executivo o aumento do valor dessa multa, mas que nós não possamos nos furtar de aplicar essas multas e fazer valer com que as pessoas respeitem também, porque isso é dinheiro público, é um recurso do governo do estado, mas também o prefeito teve que ir lá por diversas vezes, buscar, conversar, então gastou, além dos recursos investidos ali, combustível, tempo para estar buscando, né? E a população precisa não somente reconhecer que ficou bom e bonito, mas também preservar. E de alguma maneira nós temos que fazer com que isso exista, né? Nós aí carecemos muito dos fiscais, né? Nós não temos fiscais suficientes, mas também não temos legislação que também ampare esses fiscais a aplicar a multa que possa ser de forma incisiva e possa passar medo ou doer no bolso de fato. Doutor Ulisses, fica isso a cargo do senhor, né? Levar para o prefeito para modificar essa lei. Presidente, cumprimentar o colega vereador Ronaldo pelo requerimento. Parabéns, Ronaldo. Realmente, compreendido pelo senhor, a gente precisa reconhecer o que dá certo, né? Já são aí 3 milhões de investimentos dentro da nossa cidade, dentro da pequena cidade de Orizona. É um programa do governo estadual, onde o governador Ronaldo Caiado faz questão de estar mais presente nos municípios e realmente é uma maneira da gente prolongar a vida útil do asfalto da cidade, né? Então, 1,5 milhão foi destinado na gestão passada. Na gestão passada ali fizeram diversas ruas ali, aquela avenida que desce ali do Guto, entre outras, né? Então, realmente, e agora mais 1,5 milhão, e aí fica parecendo, vereador, eu acho até uma curiosidade que eu trago, fica parecendo que esse 1,5 milhão de agora rendeu bem mais de serviço, né? Deu para fazer praticamente a metade da cidade ali,
Então, realmente, um serviço de grande excelência. Eu tive lá com o chefe de gabinete do vice-governador, Pedro Chaves, e aí ele me falava da alegria, falou, olha, daqui uns dias o pessoal está lá. Foi feito 1,5 milhão de investimento na gestão anterior e agora mais 1,5 milhão. E fica a expectativa aí que não pare por aí, né? Que a gente possa ainda mais estar fazendo. Eu pude perceber nas minhas redes sociais essa semana que tem cidade, por exemplo, ali em Aparecida de Goiânia, prefeito Leandro Vilela, que tem feito um excelente trabalho. Lá ele tem feito esse trabalho desse micro revestimento, feito através do CBUQ, por isso da qualidade dessa capa, apesar de fina, é uma qualidade gigantesca. Ele está prometendo, eu falo até que é uma ousadia, de fazer a cidade toda de Aparecida com esse micro revestimento. Então ele percebeu realmente que esse programa do governo estadual tem dado certo, tem prolongado a vida útil dos asfaltos das cidades, e ele está prometendo lá fazer toda a cidade de Aparecida. Então fica aqui um desafio para o prefeito que a gente possa economizar o dinheiro público do orçamento anual aqui. A gente sabe que os recursos são escassos, mas quem sabe aí, durante uma gestão de 4 anos, a gente consiga, pelo menos, juntar pelo menos mais 1,5 milhão e fazer ali o outro lado da cidade, vamos se dizer, né, as ruas que necessitam. Então, realmente, parabenizar o prefeito aí por ter corrido atrás, juntamente com todos os vereadores da base, que tivemos lá na vice-governadoria, mais uma oportunidade, e na oportunidade agradecer o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela. Obrigado. Não, só concluir. E que não ficamos também com esse projeto só com recursos, né, com parceria com o governo do estado, né? Vamos procurar outras fontes também, que seja fonte própria, que seja através de emendas parlamentares, né? Porque mostrou qualidade, mostrou que é bom, e o que é bom tem que acontecer, tem que estar usando, né? O modelo está pronto, né? Então, assim, é só adotar o que está sendo feito, né? Que a população aprovou, nós já aprovamos, já sabemos da qualidade. Transitamos lá várias vezes já e parece que quanto mais passa carros, parece que fica melhor, né? Parece que vai compactando, vai curando, né? Aquela capa, né? Fica mais, cada vez que passa carro, fica melhor. Pessoal, vamos ser mais rápido, porque nosso horário já... Eu também quero agradecer o nosso governador, né? Por trazer esse movimento Goiás aqui, esse asfalto. E também não deixar de falar do gestor. Ele soube muito bem escolher as ruas estava mais danificado. Aí o que acontece? Vem, contém despesa, porque as ruas que estavam mais danificadas, ele vai comprar menos massa asfalto para tapar buraco. Né? Inclusive, as pessoas falam, você é o vereador, na sua rua não passou, mas na minha rua está bom, não tem buraco. O vereador Vinho também não passou, mas também na rua não passou. Mas acredito também que mais na frente eles vão trazer e fazer o resto. Tá bom, apesar que eu desconcordo no plano, por mim começaria lá na... Não vai ficar bravo não, Daniel, na Santa Luzia, porque lá tá bem pior, vocês nem imaginam, vai lá, né? Em votação, aprovado por unânime. Pessoal, o horário já está extinto já, né? Na próxima... Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento rapidinho, que a última sessão ordinária, né? Não, vou deixar vocês falando até 9h30, né? Certo. Se tem mais alguém que vai fazer, eu já fiz, depois eu fico por último, não tem problema não. Senhor presidente, já que o vereador João Lucas permite, né? Eu gostaria de fazer um requerimento endereçado ao prefeito e ao secretário da pasta, solicitando a construção de quebra-molas na Rua 2, lá na divisa do Sol Nascente com o setor Santa Maria, né? É um pedido aqui do nosso amigo, esposo da Luzia Helena, que agora me faltou o nome, não vou chamar ele de apelido, mas que esse requerimento fosse atendido quanto antes para resolver essa situação lá no setor. É a rua ali abaixo do 24 horas. Isso. Em discussão? Já fizemos, né? Ulisses fez, Em votação? Aprovado. Não votos. Mais algum, vereador? Não, temos aqui, mas deixa eu... Vereador João Lucas? Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui, bem rápido, também um requerimento de patrulhamento, ali saindo
aquela região ali saindo para Dona Baia à esquerda, chegando até ali os Faleiros e também ali a região dos Tavares, que possa ser feito aquele patrulhamento ali o mais rápido possível, porque estive andando naquela região e os moradores cobrando, realmente ali precisa do patrulhamento o mais rápido possível. Fosse enviado ao prefeito Felipe Dias. Discussão. Eu fiz requerimento há pouco tempo, Lucas, lá na região Santa Paiva, né? Eu fiz requerimento, o Rogério mora ali, ó, o Rogério ali da Câmara, que a distrito tá ruim demais mesmo, tem a ver se fazendo agora eu saio. Tem uns 15 dias que eu fiz também. Todos. Em votação. Aprovado. Não votos. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Então vamos para a palavra livre, né, nesse momento. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, a palavra livre que só gostaria de estar comunicando aqui, que eu participei nessa casa, na última quarta-feira, de uma audiência pública, né, onde, a convite do pessoal da cultura, né, participamos aqui da discussão do plano de ação de gerenciamento dos recursos do PNAB, que seria o Plano Nacional Aldir Blanc, né. O município de Orizona, o ano passado foi contemplado um recurso de R$133 mil, onde sabiamente o pessoal da cultura fomentou algumas atividades musicais, atividades literárias, atividades de cênicas, artes cênicas, inclusive com premiações, né? Então, o que acontece? Esse ano a intenção é a mesma, porém, passa por algumas etapas. Inclusive, a primeira etapa é essa discussão, essa audiência pública que foi feita aqui. Embora não tenha tanta participação popular, mas foi bem representativo, né? As pessoas que estavam aqui realmente são os fazedores de cultura, né? São as pessoas que fomentam a cultura aqui em Orizona, né? E esteve aqui a Thelma Cacheta, o Eurípides, deixou muito bem explicado como funciona, né? Em breve os editais serão abertos, né, para que os artistas da cidade se inscrevam para estar concorrendo, né? Tem prêmios para gravação de DVD, prêmios para publicação de livros, prêmios para o festival que foi intitulado Canta Cerrado, né? Enfim, é cultura dentro da nossa cidade, né? É uma coisa, assim, um recurso extra que vem do governo federal e não tem despesa nenhuma, né? Não ser o pessoal que tem que fazer, fazer os trâmites legais para poder isso acontecer, né? Porque apesar do dinheiro ser pouco, a burocracia é grande, né? Então, se não fizer tudo certinho, o ano que vem não terá. E pelos próximos 3 anos, aí será o mesmo valor, porque é um valor que foi baseado no último censo, né? Então, cidades do Porto de Orizona, né, recebe essa média, 133 mil. Mas desde que a pessoa saiba fazer um plano bem organizadinho, né, é possível contemplar muita gente, né, como foi na edição passada. E a outra coisa também, eu também participei, representando essa casa, foi hoje no Sindicato Rural, onde, a convite da Secretaria de Meio Ambiente, né, discutimos algumas ações em relação às queimadas. Ontem mesmo já teve uma queimada em Orizona, mal começou assim, período crítico mesmo, que crítico mesmo é agosto, setembro. Ontem já teve uma queimada de grandes proporções, ali próximo à residência do senhor João Carlos, né, residencial Florença. Né, já deu muito transtorno. Eu liguei para o secretário Divino, estava em Goiânia, já liguei para o secretário Eto Quimba, ele prontamente foi lá no local, né, levou um soprador e conseguiu conter aquele fogo. Mas a intenção, na reunião de hoje, é a formação das brigadas, né, contra incêndio. É um projeto que está sendo discutido, né, teve o aval de todo mundo que esteve presente lá hoje, né, e realmente acho que vai ser possível, né. Logicamente também depende de recursos, tudo que envolve o meio ambiente não tem dotação própria, né. Então depende de doações, depende de força-tarefa de vários setores para poder
conseguir angariar recursos para poder realizar tal obra, né, tal feito. Então essa reunião foi nesse sentido, porque o ano passado, todo mundo lembra, os anos passados, né, foram de muitas queimadas e o pessoal não quer que isso repita, né. Teve muita gente competente lá hoje, principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, onde foi apresentado todo esse plano, explicando o jeito certo de combater fogo, questão de prevenção, enfim, eu saio já satisfeito, né, e tenho certeza que com a força-tarefa que vai ser implantada, os incêndios da cidade de Orizona, no município de Orizona esse ano, serão menores. Até porque as chuvas também, né? Quem imaginava que ontem ia chover, né? Aliás, hoje, né? 5 da manhã, eu estava lá acordado, lá escutando essa chuva, né? Então, acho que com isso também a umidade vai estar mais alta, né? E vai ser menor do que os anos anteriores. Senhor presidente, na palavra livre de hoje eu gostaria de tratar 3 assuntos. O primeiro deles é só fazendo menção ao comentário do novo vereador Ronaldo. Realmente fica aqui alerta a toda a população, especialmente aí da zona rural, e também aos produtores aí que moram aqui próximo à cidade, a respeito dessas queimadas. E trazer uma notícia aqui em primeira mão, eu acho que muita gente aqui já sabe, mas o prefeito Felipe Dias fez o compromisso de doar, o município doar um lote para a gente ter sede própria do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade. Assim como o Corpo de Bombeiros, também a Delegacia da Polícia Civil também está aí para chegar a essa casa, um projeto de lei, fazendo a doação de um lote tanto para o Corpo de Bombeiros ter a sede aqui no município, quanto a Delegacia de Polícia Civil, e também a questão do SAMU também para eles terem aí a sede no município aí. Mas eu gostaria hoje, na palavra livre, de estar parabenizando Rafael de Andrade, um orizonense aí. Na verdade, ele é natural de Catalão e está em Orizona há aproximadamente 10 anos, esposo da Camila, pai de 2 crianças. Nessa semana ele teve a grata satisfação de nascer o seu 2º filho. Na semana também em que ele se sagra campeão, aí pela 2ª vez, campeão brasileiro de kickbox. Então, eu não poderia de deixar de reconhecer de público aqui o trabalho do Rafael, um grande desportista da nossa cidade, que tem levado, projetado o nome de Orizona a nível nacional e que sabe agora, de agora para frente, até a nível internacional. Eu tive uma conversa com ele essa semana e o que a gente pode ajudar, o município tem feito a sua parte a respeito da lei de incentivo ao esporte, que foi aprovada aqui na gestão passada. Todos os requerimentos que a gente tem feito aí, e o do Rafael é um deles, o município tem contribuído, ajudado aí, para que os desportistas, não só o Rafael, também o Pedro Henrique, filho da Zilda, também me procurou um tempo atrás para participar do campeonato de fisiculturista. Então, realmente, o município tem feito a sua parte em estar dando essa ajuda de custo aí aos nossos desportistas. E amanhã seremos recebidos pelo prefeito Felipe Dias para estar aí dando publicidade a essa grande conquista do Rafael aí, e fica aqui os meus parabéns e reconhecimento de público. E o terceiro assunto, senhor presidente, estamos encerrando hoje o primeiro semestre de trabalho, as sessões ordinárias do ano de 2025. O trabalho da Câmara ele continua, né? Chegaram importantes projetos de leis aqui hoje, que precisam ser analisados com a máxima urgência, a questão da cascadeira. Eu tenho certeza que a Câmara aí fará a sua parte para que a gente possa analisar esses projetos agora no mês de julho. Mas como estamos encerrando o primeiro semestre de trabalho, eu gostaria de parabenizar, presidente, pela condução dos trabalhos, da forma como o senhor tem conduzido esse legislativo. Então, eu saio daqui hoje com a sensação de dever cumprido. Vários projetos foram aprovados nesse primeiro semestre e a gente tem a sensação, não só a sensação, tem a certeza de que realmente, de fato, as coisas têm acontecido. Então, parabenizar todos os colegas aí pelo trabalho e, mais uma vez, dizer que, apesar da gente ter algumas divergências aqui em plenário, o que é normal, fica aqui mais uma vez o meu apelo para que a gente possa trabalhar com seriedade e nunca faltar com respeito aos colegas. Obrigado. Senhor presidente,
Opa, funcionou. Eu gostaria de estar falando aqui também a respeito da conferência da pessoa idosa, né? Dia 18, nós participamos aqui da primeira conferência da pessoa idosa do município de Orizona, ali representada pelo governo municipal e também pela sociedade organizada, sociedade civil, e muitos idosos, né? Ali debatendo, né, as prioridades das políticas públicas, né, para a pessoa idosa. E vamos aí participar da 6ª conferência estadual. Eu achei, assim, importante demais, para mim foi um marco, porque nós, assim, há muito tempo vem lutando para que o conselho da pessoa idosa fosse implementado aqui no nosso município, porque sem o conselho essa conferência não acontecia, é através do conselho, né, que acontece a conferência. E assim, foi excelente, muito participativa. A comunidade da Firmeza, a Associação da Pessoa Idosa da Firmeza, estavam presentes, vários idosos, que pôde também nos auxiliar nos debates, foram 5 eixos, né, ali, que debateram. Muito bom. Conhecemos a nova promotora, que está aqui, Ana Roberta, estava lá presente também na conferência. A Biane, né, presidente do Conselho Estadual, que fez uma palestra excelente, onde vários idosos participaram e ficaram sabendo e perguntando a respeito dos direitos. Porque a maioria pensa que tem direito de aposentar quando fica idoso, né? E aí o Estatuto da Pessoa Idosa vem trazendo a quantidade de direitos que a pessoa idosa tem e não conhece, e não sabe, né? Então, foi aí excelente. Quero parabenizar aqui a Kátia e a Edilene, né, que foram organizadoras desta conferência. Nós fomos almoçar, já era mais de 1 hora e as pessoas não estavam reclamando, porque estavam trabalhando, né? Ali os agentes de saúde também presentes ali naquele momento, eles conhecem a realidade não só aqui da cidade, mas do município inteiro, e pôde também opinar e colocar as sugestões, tanto a nível municipal, estadual e federal, para esta conferência. Foi, então, muito boa a conferência. Obrigada, presidente. Obrigado, Carlos. Rapidinho. Senhor presidente, eu não poderia deixar de, aproveitando até o que disse a vereadora Roseli, vereadora, sobre a questão da conferência dos idosos, hoje é com grande tristeza que a gente percebe o quão esse Brasil é levado de brincadeira. Nós discutimos há vários dias e vimos nas redes sociais, nas mídias de televisão, a questão do roubo, esses ladrões, esses vagabundos que roubaram os aposentados. E para o espanto de todos, né, começa a sair, vereador Ulisses, a lista de senadores, deputados envolvidos nesse esquema de corrupção. Ladrões, vagabundos que têm coragem de roubar de aposentados, de pessoas idosas que às vezes têm aquele dinheiro ali, presidente, para comprar o seu medicamento. Que esses vagabundos, eu acho que nem o inferno que é esse tipo de gente, né? Que esses vagabundos apodreçam na cadeia, que tem uma punição violenta para esses marginais que tiveram a coragem. E, para espanto, há informações que há deputados de Goiás, né? Isso que é triste, que os nomes estão começando a serem divulgados pela Polícia Federal e já há notícias de deputados de Goiás, ainda não mencionados os nomes, mas já é certo que tem deputados do estado de Goiás. Que esses infelizes, né, na próxima eleição, sejam banidos da vida pública. Porque quem tem coragem de roubar, vereador João Lucas, de aposentado, de pessoas que vivem talvez com um salário mínimo, não são seres humanos. São realmente monstros e merecem a maior punição e ser rejeitados pela sociedade. Senhor presidente, só rapidinho. Gostaria de estar aqui parabenizando o trabalho da Vossa Excelência, terminando aí o primeiro semestre, a forma com que conduziu os trabalhos aqui nessa casa, e também desejar a todos os colegas vereadores, vereadoras, um bom descanso aí no recesso. A gente sabe que no descanso que eu falo aqui das sessões, aí no recesso, e também gostaria de deixar aqui um convite aos nobres colegas vereadores, presidente, quem nos assiste pelas redes sociais, que está acontecendo ali no distrito de Ubatã,
a tradicional festa em homenagem a Santa Luzia, São Sebastião de Rio do Espírito Santo. E próximo sábado já teremos a terceira novena, com a parte espiritual e também a parte religiosa e também a parte social. E fiquem todos convidados agora, desse próximo sábado até o dia 20 de julho, todos os finais de semana, a gente conta com a presença de vocês para nos prestigiar. Da mesma forma, o Buritizinho também está de festa, né? Pessoal, como ficou então? A gente vai fazer uma extraordinária sexta-feira? Sexta-feira, hoje? Hoje? Sexta-feira tem um monte. Não, é do outro projeto. O projeto que caminhou. Duas hoje. Hoje eu tenho a sexta-feira, não estou na. Hoje tem duas, né? Tem duas. Tem duas sessões. Então, Hoje tem 5 minutos para nós, volta não. Vamos dar uns 5 minutinhos? 5 minutinhos? 5. Então tá bom. Rapidinho, pessoal.